Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Teotacá já está aqui comigo para poder trazer mais atualizações aí e destaques da agenda da Rosa para essa quinta-feira, meu querido. Bom dia. Bom dia, Débora. Quinta-feira começa com a repercussão do balanço da Nvidia no mercado americano. Apesar do resultado trimestral ter superado as estimativas, as ações caíram mais de 1% no after hours da Bolsa de Nova York ontem à noite, com o balanço decepcionando os investidores, que andam mal acostumados aí a números extraordinários da principal referência global do segmento de inteligência artificial. A Nvidia teve um lucro ajustado por ação de US$ 1,87 no primeiro trimestre fiscal, acima do consenso do mercado, que era de um lucro de 1,78. A receita cresceu 85% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, para 81,6 bilhões de dólares, também acima das projeções. A companhia projetou uma receita de cerca de 91 bilhões de dólares para o próximo trimestre, acima do consenso médio dos analistas, mas abaixo das estimativas mais otimistas, que já chegavam perto de 96 bilhões de dólares. Essa reação negativa ao balanço da Nvidia pode ser aí uma justificativa para uma correção do otimismo observado ontem nos mercados, quando o petróleo caiu forte, né, com os investidores apostando que Donald Trump quer um acordo lá no Oriente Médio. Uma segunda leitura da ata, que foi dura, né, do Fed, que divulgada ontem à tarde, né, também pode pesar sobre os ativos. E a ata do Fed, né, deve reacender aí as preocupações com juros elevados por mais tempo nos Estados Unidos, num ambiente em que o investidor começa a se questionar até que ponto os preços tão elevados das ações de tecnologia continuam sendo sustentáveis, Débora. Bom, pois além dos juros elevados, né, a própria guerra ainda continua sendo um fator de incerteza para os mercados. Não tem nada resolvido no Oriente Médio, né, Theo? Não basta ir muito longe. Agora há pouco mesmo a gente viu de novo o petróleo que ontem caiu bastante, já voltar a subir com essas incertezas e a Reuters dizendo ali que o Irã não vai mandar o seu urânio para fora. Exatamente, Débora, né? Ontem vimos um otimismo até exagerado do mercado, com o preço do petróleo despencando aí 6%, por causa da liberação da passagem de 26 navios no de Hormuz. Mas isso não é nada, né, se comparado ao fluxo de mais de uma centena de embarcações que passavam por ali diariamente antes da guerra. Os investidores, né, voltaram a acreditar que o Trump não deixará o conflito escapar do controle, mesmo sem sinais concretos de um acordo entre Estados Unidos e o Irã. Ontem, o presidente americano disse que as negociações com o governo de Teherã estão nos estágios finais, mas voltou a ameaçar retomar os ataques caso o Irã não aceite os termos americanos, coisa que ninguém acredita mais. Do lado iraniano, né, o presidente Massoud Pezeshkian afirmou que forçar uma rendição é uma ilusão. Enquanto isso, a Guarda Revolucionária do Irã ameaçou ampliar o conflito para além do Oriente Médio em caso de novos bombardeios. Apesar da melhora parcial do humor dos mercados, o fato é que os sinais seguem contraditórios e a incerteza permanece elevada, como você mesmo apontou. Segundo a agência Axios, o Trump teve uma conversa tensa nesta semana com o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, após defender um encerramento formal do conflito. Israel continua pressionando os Estados Unidos por uma nova rodada de ataques contra o Irã, enquanto o governo de Washington tenta evitar uma escalada mais ampla às vésperas das eleições legislativas americanas, na tentativa do Trump aí de recuperar a sua popularidade que foi prejudicada pela guerra. O Estreito de Hormuz continua no centro dessa disputa geopolítica, e muito do que o Trump fala não corresponde aos fatos. Embora o mercado tenha recebido bem o aumento do fluxo de navios ontem, o fato é que foi o Irã que liberou a passagem, sob a coordenação da Guarda Revolucionária, numa demonstração de controle aí sobre uma das principais rotas globais do petróleo. Portanto, é importante o investidor ter em mente que, em meio a esse clima de incertezas, tudo pode mudar rapidamente no mercado, a depender do posicionamento mais duro ou mais amistoso aí dos dois lados desse conflito, Débora. Pois é, e para além da guerra, né, o que que a gente tem aí na agenda, Theo, para a gente acompanhar nos mercados nessa quinta-feira? Aqui no Brasil, o destaque fica por conta da arrecadação federal, que a Receita Federal divulga às 3 da tarde. A expectativa dos economistas é de uma arrecadação de 275 bilhões de reais em abril, o que representaria aí uma alta de 6,3% na comparação anual. O mercado deve ficar de olho aí no impacto da arrecadação ligada ao petróleo, do IOF e das medidas tributárias que foram adotadas pelo governo nos últimos meses, embora os economistas já apontem sinais graduais de desaceleração das receitas mais ligadas à atividade econômica.
Agora pela manhã, às 10 horas, o Banco Central divulga a edição de 2025 do Boletim Regional, com a avaliação detalhada sobre atividade, crédito, mercado de trabalho e inflação nas diferentes regiões do país. No final da tarde, teremos as decisões, a divulgação das decisões aí da reunião do Conselho Monetário Nacional, o que o CMN vai fazer hoje à tarde. E vale acompanhar também a entrevista que o ministro da Fazenda, o Dario Durga, vai conceder aqui na CNN Brasil no início da noite. Lá fora, o destaque fica para a divulgação dos dados preliminares de atividade, os PMIs de maio, pelo mundo afora. Né? Nos Estados Unidos, o PMI preliminar do mês de maio sai às 10h45 pelo horário de Brasília. Também por lá, teremos o dado semanal de pedidos de auxílio-desemprego e o dado de construções de moradias iniciadas, ambos sendo divulgados às 9h30 da manhã. Entre os balanços, destaque fica por conta da varejista Walmart, que solta seus números antes da abertura de Wall Street. E por hoje é o que temos, Débora. É isso, a gente segue acompanhando, meu querido. Obrigada pelos destaques, bem-vindo sempre por aqui. Forte abraço para você, até amanhã, Theo. Até amanhã, tchau, tchau. Até mais.